galera, aqui é o professor Joca de Física, trazendo física de alto nível para você. Hoje a gente vai falar sobre eletrostática. Vamos começar nossa eletrostática. Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para receber novas postagens, né? E se puder, dá o seu joinha lá para o Joca no Instagram, @JocaAjuda, ok? Vai lá que também vou colocando lá no Instagram as aulas para que você possa também ir vendo que, se por acaso você não ativou o sininho, você possa ir vendo que eu postei aulas novas, beleza? Então vamos de eletrostática com o Joca, beleza? Vamos lá, vem comigo. A gente começa com a introdução de eletrostática. O Joca vai bem devagarinho com você, para você poder entender. Aos poucos a gente vai aprofundando, porque o nosso objetivo aqui não é só ensinar você física, mas também levantar bastante esse nível da física aí. Vem comigo, vamos lá, ó. Então aqui eu tenho um átomo, e esse átomo a gente sabe que pelo modelo de Rutherford, né, modelo de Bohr, ele tem um núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e em torno a eletrosfera, onde estão os elétrons. Muito bem. Essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, elas têm propriedades, massa e carga elétrica. O nêutron não vai ter carga elétrica, você vê já já. Muito bem, vem com o Joca aqui. O próton, por convenção, ele tem uma carga positiva, uma propriedade da matéria. Carga elétrica é uma propriedade. Joca, o que é carga elétrica? Uma propriedade da matéria que permite ela interagir eletricamente. Então o próton tem uma carga positiva, a gente representa por mais E a gente chama de carga elementar, cujo valor é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, porque coulomb é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Joca, qual é a massa do próton? Massa do próton, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Repara que a massa é bem pequena. Mas olha aqui, o próton 10 a menos 27. Olha o elétron, 10 a menos 31. Joca, eu vou ter que saber isso? Não, mas você tem que saber pelo menos que o próton, entre aspas, é mais pesado que o elétron. Porque vão ter questões mais para frente que eu vou mostrar, que nós vamos ter que sair por inércia. Porque você sabe que quando o corpo tem mais massa, ele tem maior dificuldade de sair do lugar, de mudar o seu estado. Então, se o corpo está em linha reta, quanto maior a massa dele, a maior dificuldade dele de fazer a curva, de sair do seu estado de linha reta. E isso vai ajudar a gente a fazer umas questões lá em campo elétrico, se eu souber, claro, que o próton tem massa maior que a massa do elétron. Se o próton tem massa maior que a do elétron, ele tem mais inércia, ele tem mais dificuldade de mudar a sua trajetória. Então já guarda isso, que já é o primeiro toque subindo a nossa física de nível, que eu preciso que você guarde com você. Já guarda isso aí no seu coraçãozinho, bem bonitinho. Então vem com o J. Carga do elétron, a mesma do próton, só que negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então o próton positiva, elétron carga negativa. E os dois têm a carga de mesmo módulo, chamada carga elementar, cuja unidade é coulomb no sistema internacional. Massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Pô, show de bola, Jota. E o nêutron? O nêutron não possui carga elétrica. Nêutron não possui carga elétrica. E a massa do nêutron igual a do próton, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Então essas são as propriedades dessas partículas elementares que constituem o átomo segundo o modelo de Rutherford. Porém, em alguns vestibulares, já vem caindo o que a gente conhece hoje um pouquinho além do modelo de Rutherford. A gente sabe, por exemplo, o elétron, ele é um tipo de partícula chamada lepton. Então, até hoje, a gente sabe que o elétron ele não se divide. Mas o próton e o nêutron são quarks, formados por quarks. Então, o próton e o nêutron já caiu no vestibular da UERJ, que é uma universidade do Rio de Janeiro, já caiu na FUVEST. Então, assim, o próton e o nêutron são formados por partículas menores ainda, chamadas quarks. Então, aqui o Joca já botou para você arrumadinho. O próton e o nêutron são formados, o próton, por dois quarks chamados quarks up,
e por um quark chamado quark down. E o nêutron é ao contrário, ele é formado por 2 downs e um átomo. São partículas menores que o próton e o elétron, que o próton e o nêutron, que constituem o próton e o nêutron. Mas, Joca, isso já é um pouquinho da física moderna. Eu sei, mas já vem caindo em algumas provas. Então não me surpreenderia se isso caísse na prova do Enem. Então vem com Joca. Próton é formado por 2 ups e um down. Nêutron é formado por 2 downs e um átomo. Tá, Joca, mas como é que eu chego na conclusão da carga deles? Mole. A carga do up é mais 2/3 da carga elementar e a carga do down menos 1/3. Quer ver? Vamos fazer a continha com o Joca? Vem comigo, olha aqui. Se eu tenho 2 ups formado o próton, cada átomo tem 2/3 da carga elementar. 2 átomos, 4/3 da carga elementar. Um down, menos 1/3 da carga elementar. Se eu tenho 4/3 menos 1/3, você há de concordar que isso aqui dá 3/3, ou seja, dá exatamente a carga elementar. E o nêutron, ele é formado por 2 downs, ou seja, menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3, e por um up, mais 2/3. Menos 2/3 com mais 2/3 dá direitinho 0. Então eu não quero você perdendo tempo na prova com isso. Você já vai guardar com você. Próton, 2 ups e um down. Nêutron, 2 downs e um up. Guardou um, sabe o outro. Próton, 2 ups e um down. Nêutron, 2 downs e um up. Morreu o assunto. São as partículas elementares que formam o próton e o nêutron. Elétron não se divide. Por enquanto a gente mantém o elétron, a partícula beta. Ele é um tipo de partícula chamada lepton. Beleza? Observação. Como é que se calcula a carga elétrica de um corpo, Jota? Mole. Você vai pegar o número de prótons ou de elétrons em excesso, já que só prótons e elétrons aqui tem carga. Então, se eu estou falando de um corpo, por exemplo, se eu vou falar de um corpo sólido, ele vai vai ter carga positiva ou negativa se ele ganha ou perde elétrons. Lembra dos elétrons de valência da última camada, que são os elétrons com menor nível de ligação com o núcleo. Consequentemente, são elétrons que eu posso trocar, compartilhar com mais facilidade. Então, quando é que um corpo fica positivo? Quando ele perde elétrons, excesso de prótons. Quando é que o corpo fica negativo? Quando ele ganha elétrons, excesso de elétrons. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, esse corpo está eletricamente neutro. Não é que ele não tenha carga. Ele tem um número de prótons igual ao de elétrons. Então ele tem cargas positivas igual a negativas. Quando eu somar tudo, vai dar 0. Então olha o que o Joca vai escrever para você. Ó. Então, olha o que o Joca vai escrever para você. Ó. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, esse corpo está eletricamente neutro. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, esse corpo está eletricamente positivo. E se o número de prótons for menor que o número de elétrons, esse corpo está eletricamente negativo. Beleza, Jota? E como é que eu calculo a carga do cara? Beleza, vamos ver. Exemplo 1. Vamos lá com o Jota. Eu tenho um corpo que tem 1000 prótons e 998 elétrons. Como é que eu vou calcular a carga dele? A carga dele vai ser igual. Ele tem o que a mais? Prótons, positivo. Quantos prótons a mais? 2. Qual é a carga de um próton? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então esse cara está com uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tranquilidade, você não precisa ter medo da física, é bem tranquilo. Eu tenho 1003 prótons, eu tenho 1000 prótons, e tenho 1003 elétrons. Vou achar a carga dele. O que ele tem a mais? Ele tem elétrons a mais, carga negativa. Quantos elétrons? 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron. Qual vai ser a carga dele?
3 vezes 1,6, que vai dar 4,8. Melhor, menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Está reparando que a carga de um corpo, ela vai ser sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Daí a gente diz que a carga é uma grandeza quantizada. Você não tem como perder meio elétron, nem ganhar 0,25 elétrons. Ou você perde 1, ou 2, ou ganha 3, ou ganha 8. Então é sempre um múltiplo inteiro de 1,6 vezes 10 a menos 19. É assim que se calcula a carga de um corpo. Você pega o número de prótons ou de elétrons em excesso e multiplica pela carga de um elétron. Molezinha, né? Claro, física com Joca é moleza. Vem, que é mole da massa, hein? Vem com o Joca, vamos. Vem. Oh. Mole da massa. Vem comigo. Princípios da eletrostática. Ai, Joca, tem que saber os princípios? Tem, claro. Quais são os princípios da eletrostática, Joca? Vamos devagar. Joca vai te ajudando aos pouquinhos. Qual é o primeiro princípio? Princípio, olha o nome dele, ó. Da conservação, olha o nome, da carga elétrica. Isso quer dizer que se eu tiver um sistema isolado eletricamente, a carga elétrica se conserva. Então, sem a gente avançar muito, isso aqui é tranquilo, é só porque eu vou falar já de processos de eletrização, vou precisar disso, então vem comigo. Se eu tenho antes de qualquer processo, eu tenho um corpo com carga 3Q, mais 3Q. Eu tenho um nêutron, A e B. Depois do processo, por exemplo, esse corpo aqui colide com esse, por exemplo, eu vou ter um corpo com carga mais 2Q e o outro corpo com carga mais Q. De tal forma que a carga que eu tinha antes do sistema, ou seja, mais 3Q, é exatamente igual à carga que eu tenho depois, ou seja, mais 3Q. Esse que é o princípio da carga. Em sistemas isolados eletricamente, a carga antes tem que ser sempre igual à carga depois. Beleza? Tranquilo. Só isso. Acabou. Ponto. Muito bem. Princípio da atração e repulsão. Aqui a gente já começa a entrar no estudo das forças. Princípio que muita gente conhece, né? Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então você tem uma carga positiva, por exemplo, mais 2 coulombs, e tem uma carga positiva, por exemplo, mais 5 coulombs. Elas se repelem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Atenção! Essas forças obedecem à terceira lei de Newton, ação e reação. Então, pelo amor de Deus, quem faz mais força em quem? Ninguém. A repele B, B repele A. Ação e reação. Essas forças têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, não se equilibram. Ação e reação. Não vai cair nessas armadilhas bobas que tem de prova. Ah, a carga maior vai repelir mais. Não. Ação e reação. A força de repulsão entre elas tem o mesmo modo. Mas joga uma carga é maior do que a outra. Eu sei. Porém, depois eu vou mostrar isso na lei de Coulomb. A força elétrica de A em B e de B em A obedece à terceira lei. E a lei da ação e reação fala que corpos que interagem entre si trocam forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Não importa a carga, não importa não importa nada. É ação e reação? É, então os módulos são iguais. Ah, Joca, legal, hein? Caraca, eu estou descobrindo o mundo, eu sei. Mais 10 coulombs, menos 10 coulombs e menos 1 coulomb
Tem o mesmo sinal? Tem. O que elas fazem? Se repelem. Quem repele mais quem, Jota? Ninguém. Ação e reação. Agora eu tenho mais 5 coulombs e menos 3 coulombs. O que elas fazem agora? Tem sinais opostos? Tem. Então elas se atraem. Quem atrai mais quem, Joca? Ninguém. Ação e reação. Estou botando até as letras iguais. Ó. Ação e reação. Quem é que atrai mais quem? Ninguém atrai mais ninguém. Se é ação e reação, essas forças têm o mesmo modo, a mesma direção, sentidos opostos. De boa? Tranquilo até aí? Vamos continuar? Porque agora a gente vai entrar onde? Agora a gente vai entrar nos processos de eletrização, que é o finalzinho dessa nossa aula de hoje. Processos de eletrização. A gente vai finalizar agora a primeira parte de eletrostática. Ok? Agora a gente vai entrar naquela eletrização por atrito, por contato, por indução. De boa? Tranquilo? Tamo junto? Leve até aí, né? Suave. Leve e suave. Beleza? Vou apagar o quadro aqui. Então vamos aos processos de eletrização. Vamos lá, são 3. Aqui tem 2, vamos lá. Primeiro, por atrito. O nome já diz, né? Eu vou atritar um com o outro. E quando eu atritar um com o outro, vão surgir cargas elétricas nos dois. Então aqui eu tenho um pedaço de lã e vidro. Atritei um com o outro. O que vai acontecer? O vidro vai perder elétrons para a lã. Então a lã fica negativa e o vidro fica positivo. Joga, como é que você sabe quem ganha e quem perde? Existe uma tabela de materiais chamada série triboelétrica. Tribo é atrito, ok? Então é uma série de eletrização por atrito. Existe uma tabela que vai dizer se eu atritar um com o outro, quem fica positivo e quem fica negativo. Tá? Então não se preocupe com isso, que se cair na prova ele vai te dar essa tabela para você saber, mas é raro acontecer isso, tá? O que é importante? Que no final de tudo você repara, ó, o vidro perdeu 6 elétrons para a lã. Então a lã ganhou 6, o vidro perdeu 6. Eu vou com 6 prótons a mais, tá vendo? Ou seja, a carga da lã e a carga do vidro no final de tudo em módulo ficam iguais, porém de sinais contrários. Então na eletrização por atrito, eu vou ter os corpos eletrizados com cargas iguais em módulo, porém em sinais opostos. De tal forma que a quantidade antes tem que ser igual a depois. Antes eu tinha 0 de carga e depois 0. Eu tenho 6 positivas, 6 negativas. Dá 0. Quantidade antes é igual a quantidade depois. A carga se conserva sem problemas. É quando você atrita o pente no cabelo. Você atrita, o pente ganha carga, é capaz de atrair pedacinho de papel. Quando você passa a caneta na parede, que ela gruda, porque ela é a parede com carga em sinais opostos. Né? Quando você tem, por exemplo, um caminhão-tanque, né, que no finalzinho tem uma correntezinha no chão, é porque conforme ele vai atritando com ar, ele vai se enchendo de carga na carroceria por atrito, aquela correntinha é o fio terra para descarregar o caminhão o tempo inteiro. Então, a eletrização por atrito está muito presente no dia a dia. O pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, por exemplo, eles têm que trabalhar com sapato, que na sola do sapato tem um pedaço de metal. Por quê? Porque eles estão andando pela plataforma o tempo inteiro. Então é atrito com ar, estão se eletrizando. Imagina, se eles usassem esse sapato emborrachado, borracha isolante, eles iam ficar cheios de carga. Chegava perto de alguma coisa metálica, descarregava. Podia dar uma faísca e explodir. Então eles usam na sola um pedaço de metal, conforme eles já atritam, se enche de carga. Quando bota o pé de novo, aquele metal descarrega aquela carga de novo. É um dispositivo de segurança usado em plataformas de petróleo, em navios que transportam combustível, etc. Beleza? Então, a eletrização por atrito é muito presente. A gente leva choque à academia, correndo em esteira. Por quê? Ar-condicionado resseca demais o ar. O ar tem gotículas de água que conduzem, né? Mas o ar muito seco, ele passa a ser um ótimo isolante. Então você está correndo ali, quando está se atritando com a esteira, está se enchendo de carga. Quando você bota a mão para sair, descarrega, toma um choque. Né? Não adianta reclamar com a academia, preocupando com a academia. Tá? Você que tem que correr um pouquinho, dar o toque, para você ir descarregando e não levar um choque. Beleza? Isso é o que ele chama de eletricidade estática. Tá bom? Tranquilo? Vem para o contato. No contato eu vou partir, aqui eu estou partindo dos 2 nêutrons e consigo os 2 carregados. No contato não. Um tem que estar carregado e o outro neutro. Coloquei em contato. Esse que está positivo atrai os elétrons de valência. Olha, então, repara aqui. Essa perda de elétrons faz esse cara ficar positivo. Esse aqui não vai nunca se anular, ok? Depois eu vou explicar isso quando chegarmos em potencial elétrico.
Por enquanto você vai aceitar. Ah, mas já que esse cara ganhou o elétron, ele não pode ficar neutro? Não, não vai chegar a isso por causa do potencial elétrico. Ok? É igual quando eu tenho dois corpos, um corpo a 40 graus e um corpo a 10 graus Celsius. Quando eu coloco os dois perto, eles trocam energia através do processo do calor. Só que esse cara que está a 40 vai diminuir a temperatura e esse que está a 10 vai aumentar até chegar numa temperatura de equilíbrio. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ok? Só que com potencial elétrico. Muito bem. Repara que no final os dois ficaram com cargas de mesmo sinal. Ó. Se eu tiver negativo, neutro, coloquei em contato, a carga negativa se distribui pela superfície externa do condutor, os dois ficam negativos. Sempre a carga antes é igual a carga depois. E no final eles ficam com cargas de mesmo sinal. As cargas são iguais, Joca? Não. Depende do tamanho dos corpos. Por exemplo, quando for esféricos, que são as questões que caem em prova, vão colocar em contato corpos esféricos. A carga vai ficar na mesma proporção do raio. Então olha que interessante, joga motor. Eu tenho um corpo A de raio R, carga 9Q. E o corpo B neutro de carga 2 de raio 2R. Vou colocar em contato. O que vai acontecer depois? Depois a carga vai se distribuir de acordo com o raio. Esse é raio R, esse é raio 2R. Então aqui eu vou ter uma carga X, aqui eu vou ter uma carga 2X. De tal forma que a carga antes tem que ser igual à carga depois. Antes eu tenho 9Q. 9Q mais 0 dá 9Q. E depois eu tenho X mais 2X, 3X. Isso quer dizer que cada X vai dar 3Q. Ou seja, o A vai ter 3Q e o B vai ter mais 6Q. Então a distribuição de carga no contato depende do tamanho. Joaquim, se eles tiverem o mesmo tamanho, que é o caso super comum de prova, ou seja, se eu tiver esferas condutoras de mesmo raio, pode ver as questões que você faz com a maioria, não é isso? Esferas condutoras de mesmo raio. Se eu tiver esferas condutoras de mesmo raio, é só fazer a média aritmética. Por exemplo, A tem carga mais 10Q, B está neutro. Eles têm o mesmo raio. É só fazer 10Q mais 0 sobre 2. Ou seja, cada um vai ter 5Q no final. Mas eles têm que ser esferas, mesmo formato, e tem que ser de mesmo raio, mesma dimensão. Aí você faz direto a média aritmética. Aqui eu tenho mais 10Q, aqui eu tenho mais 2Q. 10Q mais 2Q dá 12Q. Por 2, 6Q para cada um. É só fazer a média. Eu tenho mais 8Q e menos 2Q. Mais 8Q menos 2Q dá mais 6Q. Por 2, 3Q para cada um. Mas isso só vai acontecer se eles tiverem o mesmo formato, esferas de mesmo raio. Que é o caso mais comum que vai cair em prova. Aí você faz direto a média aritmética. Caso não seja esse, que é um caso subparticular, você vai dividir de acordo com o raio. Esse raio não é o dobro desse? Então essa carga é o dobro dessa. Aí você faz carga antes igual a carga depois, morreu o assunto. Moleza? Vamos para o terceiro e último processo para finalizar essa nossa aula, que é o processo de eletização por indução. Então, galera, o terceiro e último processo, né? Eletização por indução. Repara que agora a gente não vai colocar em contato. No atrito a gente teve contato, no contato teve contato. Na indução a gente não vai colocar em contato, mas vai usar um elemento externo, que é a terra. Então observe bem aqui, ó. O indutor está positivo, o induzido está neutro. Aproxima os dois. Acontece o que a gente chama de polarização. Ó, o corpo não está carregado ainda. Presta bem atenção, ó. Positivo atrai negativo. Do lado de lá fica concentrado positivo. Repara que esse cara está com as cargas separadas. Ele está polarizado. De um lado negativo, do outro positivo. Mas ele continua com 5 negativas e 5 positivas. Ele continua eletricamente neutro, porém polarizado. Com ele polarizado, eu ligo o induzido à Terra. A Terra tem a propriedade de ganhar e de ceder elétrons. Depois a gente vai ver isso também lá em potencial elétrico. Então, vem. Quando eu ligar isso aqui, que está cheio de carga positiva, ó, os negativos estão presos a esse cara positivo por atração. Esses positivos fazem o quê? Atraem os negativos da Terra. E esse cara que estava neutro ficou negativo. Eu corto a ligação terra e afasto. Negativo. Reparou? Então esse cara não mexi nele, ficou positivo e o induzido ficou negativo. Ou seja, carga de sinais opostos. Mesma coisa se eu partir do indutor negativo. Indutor negativo e induzido neutro. Aproximei. Aqui vai acumular, vai repelir negativa, lembrando disso, né? Aqui vai acumular positivo.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Liguei na Terra. Esses caras estão sendo repelidos pelo indutor. Eles acham um ponto de escoamento e escoam. Esse cara perdeu o elétron, ficou positivo. Carga de sinais opostos. Mole. A gente usou o fio terra para isso. A ligação terra tem esse símbolo, a simbologia. Agora, muito legal e muito importante dessa parte de indução é o seguinte. Olha o que a gente aprendeu a partir de agora. Presta bem atenção. Eu tenho um corpo positivo e uma bolinha pendurada aqui, uma bolinha carregada. Isso aqui chama-se eletroscópio, né? Uma bolinha metálica, né? A gente pega, bota uma bolinha de isopor e passa o papel alumínio em volta. Pronto. Isso aqui é uma linhazinha. É bem bobinho. Chama-se eletroscópio. É para detectar se o corpo tem ou não carga. Aí eu aproximo o positivo. Quando eu aproximo o positivo, o que ele vai fazer? Ele vai induzir essa bolinha. Aqui vai ficar cheio de carga negativa, do lado de lá positivo. Se aqui for carga negativa, ele vai atrair esse cara. O que eu quero dizer com isso? Que a partir de agora, toda vez que a gente falar em atração, um corpo atrai o outro, eu tenho duas hipóteses. Eles podem estar com sinais opostos, como já falamos, ou um deles pode estar neutro. Reparou que essa bolinha está neutra e ela foi atraída por um corpo positivo? Então, muito cuidado a partir de agora. A repulsão não. A repulsão, ela só tem uma hipótese. Qual é a hipótese dela? Mesmo sinal. Um repeliu o outro. Se um repeliu o outro, é porque eles estão com o mesmo sinal. Agora, se atraiu, tem duas hipóteses. Eles podem estar com sinais opostos, ou um deles pode estar neutro. Por quê? Porque ele vai polarizar, e quando ele polariza, ele atrai. Então, muito cuidado com a atração. Toda vez que a gente falar em, por exemplo, nas questões de prova, né? Ele vai botar uma bolinha e outra bolinha. As duas se atraíram. O que você pode falar? Ou as duas estão com sinais opostos, ou tem uma carregada e a outra neutra, que atrai por indução. Porque separa, polariza e atrai. De boa? Ficou claro isso? Então, no atrito, eu coloco em contato e esfrego. Cargas de sinais opostos no final, porém iguais em módulo. No contato, eu boto em contato, eles ficam no final com cargas de mesmo sinal. E a quantidade de carga depende do tamanho, lembra? E na indução, eu não boto em contato, mas eu uso terra para poder induzir. E não posso esquecer que a partir de agora, toda vez que for atração, pode ser sinais opostos ou pode ser um deles neutro e um carregado. De boa? Beleza? Finalizamos a primeira parte de eletrostática bastante conceitual para a gente entrar em lei de Coulomb. Beijo, Jota.